está abordando aqui a teologia bíblica exegética. Também vai falar aqui de forma resumida sobre teologia sistemática, teologia histórica e teologia prática, ok? Então isso aqui é a abordagem do capítulo 3. Ele traz um quadro resumido, depois ele expande um pouco mais, falando um pouco mais a respeito de cada uma delas. E no capítulo 4 ele vai expandir um pouco mais essa noção de teologia bíblica, subdividindo ela nos campos de estudo, né, da teologia bíblica, e também falar um pouco mais sobre teologia exegética. Aí depois parte para falar sobre teologia dentro desse âmbito pós-moderno, sobre trindade, e aí a gente vai dando sequência, chegando até a conclusão. Mas aqui nesse ponto, teologia bíblica e exegética, no primeiro momento, aqui na página 23. Página 23. Alguns autores vão discutir a questão da importância da teologia bíblica em si, a teologia bíblica pura, tá? Aí cita aqui David Becker, cita Evans, ok? E cita Carson. Então esses grandes teólogos vão discutir essa questão da teologia bíblica e ou exegética, primeiramente trazendo uma noção sobre teologia bíblica pura. Então essa teologia bíblica em si, esse estudo ontológico, né, da teologia bíblica, ela se mantém à parte ainda dessa análise lexical, né, dessa análise feita dentro do âmbito da teologia exegética, buscando investigar as palavras. A teologia bíblica em si, ela vai tratar do texto bíblico. Então, seu material de estudo, seu material de análise é o texto bíblico. Ela não está discutindo teologias, tratados teológicos, filosofias, outros contextos históricos. Ela não sai do âmbito da Sagrada Escritura. Essa é a teologia bíblica. Ela vai pegar todo o material bíblico, ela vai subdividir esse material em diversos campos de estudo, e ele vai analisando cada um desses campos de estudo e toda a riqueza que há dentro deles, ok? Então a primeira divisão óbvia é entre Antigo e Novo Testamento. Então temos aí alguns materiais ligados a esses estudos. Eu posso até postar aqui abaixo algumas fotos sugerindo materiais interessantes para análise desses campos de estudo, ok? Então não é necessariamente sugerindo aquele material específico, mas mostrando um exemplar do que é um material que lida, que trata com esse tipo de análise. Então você tem, por exemplo, teologias de Antigo Testamento. A pessoa elabora uma obra de teologia do Antigo Testamento. Ela vai tratar do material que está presente ali dentro daquela subdivisão das Sagradas Escrituras. Claro que ao elaborar tal material, geralmente ele extrapola, ele vai agregar comentários, análises, vai expandir isso para trazer outras informações relevantes que colaboram, né, no entendimento daquela área do estudo. Mas olhando para a matéria em si, a teologia bíblica vai estudar o material bíblico, vai subdividi-lo e analisá-lo, vai tratar dele ponto a ponto. Inclusive, na estrutura aqui do nosso curso da FAESP, você terá panorama do Antigo Testamento 1, Pentateuco, panorama do Antigo Testamento 2, o 1 é Pentateuco histórico, o 2 é poéticos e proféticos. Aí depois terá panorama do Novo Testamento. Então aqui você tem essas subdivisões em panorama do Antigo Testamento, panorama do Novo Testamento, analisando todo o texto bíblico, trazendo algumas informações sobre introdução, autoria, data, elementos textuais, tá certo? Sobre o tipo de texto que está sendo apresentado ali, se é uma poesia, se é uma profecia, se é uma narrativa histórica, se é uma narrativa acerca da criação. Então você vai analisar todas essas características que estão ligadas a essa questão interna ao texto, ok? Então você tem aí a teologia bíblica em si, diferentemente da teologia exegética. E alguns até dizem que a teologia exegética é um degrau acima, né? Sendo a teologia bíblica um dos departamentos dela, mas são divergências que há entre estudiosos, né? Para a teologia exegética, você traz como um elemento agregador ao estudo chamado filologia.
tá? A filologia estuda a palavra, a formação da palavra, o campo semântico dela, né? Estuda e analisa todo esse conhecimento que há em torno daquela palavra, sua aplicação, tá certo? O entendimento correto sobre o seu sentido, seu significado, né? Então você tem aí a maneira como ela é usada nos textos da antiguidade, como ela passou a ser usada, a aplicação que é dada a ela, né? Então você tem aí toda essa análise em cima do próprio texto, mais especificamente em cima da própria palavra, ok? Então a teologia exegética, você também tem alguns materiais muito importantes, como por exemplo, comentários exegéticos, ok? Você tem bíblias interlineares que facilitam aqueles que não dominam de uma forma muito não dominam de uma forma muito hábil ainda os textos ligados à produção bíblica original. Então, quem não é ainda um perito em hebraico, quem não é um perito em grego, tem recursos para poder sanar, né, essa dificuldade e fazer também uma boa análise do texto. Então, você tem uma interlinear de Antigo Testamento, por exemplo, a SBB lançou dividido aí em 4 volumes a interlinear do Antigo Testamento. Existe também a interlinear do Novo Testamento, da SBB, que é um volume só. Junto a essas interlineares, você agrega o léxico do Antigo Testamento e também o léxico do Novo Testamento, tá? Que aí você vai entender qual é a palavra relacionada àquela determinada palavra da língua portuguesa, qual é aquela palavra no grego ou no hebraico. E aí, uma vez obtendo aquela palavra, você vai para a correspondência dela dentro do léxico e o que ela significa. Então ele vai trazer ali todas as aplicações daquela palavra, né, o sentido, o significado dela, então como é que ela é construída, tudo aquilo que há de informações relevantes que esteja ligado àquele determinado termo e que traz aí uma explicação fundamental para o entendimento do texto. Você tem, por exemplo, Bíblias com recurso exegético, a Bíblia chamada Bíblia Palavra-Chave da CPAD. É uma Bíblia com recurso exegético e homilético. Então ela tem essa ferramenta de exegese, ela vem com um dicionário Strong no final, para o Antigo e Novo Testamento. Você tem a chave ali, no texto, as palavras que são de fundamental importância para o entendimento daquela perícope, tem uma pequena chave do lado. Essa chave pode ser um comentário exegético que está logo na nota de rodapé, ou pode ser uma numeração que remete você ao dicionário no final da Bíblia. E aí você tem ali, né, todo o sentido maior, significado maior, o campo semântico, né, a abrangência em relação àquela palavra. Você pode entender profundamente o que o autor queria dizer com a aplicação daquele termo, porque tanto em relação à investigação que é feita sobre a teologia bíblica, quanto aquilo que é feito em relação à teologia exegética, elas buscam, elas visam alcançar a chamada intenção do autor, o que o autor queria dizer com aquele termo, com aquela aplicação. Porque quando olhamos para a questão da análise, da teologia, da exegese, da hermenêutica, tudo que estamos fazendo é buscar nos livrar dos equívocos, tá certo? Do grave erro chamado exegese, que é incutir no texto aquilo que você quer ver nele. Então você, para fazer isso, você fatia o texto, você isola o texto, você pega só os textos que lhe interessam, você não respeita aquele texto dentro do seu contexto, dentro da sua perícope. Você pega aquele texto e manipula ele até que ele atenda às suas próprias perspectivas. Então, isso é a exegese, isso é uma distorção sobre a Sagrada Escritura, e esse é a melhor maneira de se produzir uma heresia. Então, heresias de perdição, heresias que levaram pessoas à morte, foram produzidas através disso, dessa exegese, dessa distorção sobre o sentido, sobre o significado do texto, ok? Então, para se livrar destes graves erros, para remediar este perigoso problema, o intuito é sempre buscar a intenção do autor. Então, a intenção do autor, ela pode ser aproximada através do correto entendimento do texto, uma vez que você faz a exegese dos termos, tá? E você entende os termos dentro do seu contexto, tá? Então o contexto, a perícope, né, textual,
independentemente de versículo e capítulo, que são subdivisões artificiais criadas posteriormente. O versículo e o capítulo são somente ferramentas de busca, somente para que você, ao ouvir uma leitura, a pessoa comunique para você: estou lendo em tal capítulo, em tal versículo. Aí você vai conseguir ler o mesmo trecho que ela está lendo, ok? Somente serve para isso. A divisão de capítulo e de versículo não respeitou um critério textual mais profundo, tá? Ele não se preocupou tanto em respeitar as perícopes. Claro que os que trabalharam sobre o texto se esforçaram para isso, mas nem sempre conseguiram. Então, o mais importante é você entender a perícope, ou seja, onde o texto começa o assunto, o desenvolvimento do assunto e a conclusão do assunto. Isso é o mais importante. Quando você consegue de fato visualizar onde aquele assunto começou, qual o seu desenvolvimento e sua conclusão, você encontrou a perícope. Então, aquele versículo está ligado àquela perícope, está dentro daquele contexto. E o contexto pode ser essa perícope ou pode ser outras. Então, versículos cujo contexto é a Sagrada Escritura, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus superior unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então você vê, esse versículo traz em si uma ideia tão profunda e tão arrebatadora que toda a Sagrada Escritura é contexto desse versículo, ok? Então a amplitude, tal a amplitude dele, de importância, significado, profundidade, tá? Então você tem essas situações aí que são importantes serem analisadas para que se respeite a intenção do texto, né? O que o texto de fato está querendo dizer com aquela afirmação. Então qual é o sentido dela dentro da sua aplicação, né? E dentro do seu texto original, o que aquela palavra significa dentro do hebraico, o que ela significa dentro do grego, o que ela significa dentro do seu contexto, dentro daquilo que o autor estava dizendo. Então, com isso, você consegue respeitar, né, o verdadeiro sentido daquele texto e não inventar um sentido para ele. Com isso, você encontra diversas afirmações que, quando você vai analisar mais especificamente, você vê que ela está em antagonismo com aquilo que aquele texto diz de fato nas Sagradas Escrituras. Recomendo o livro do Elias Soares sobre dificuldades bíblicas, só que eu não estou lembrando agora direitinho o título dele, mas perguntas difíceis de responder. Então acho que tem uns 4 volumes já dessa obra, perguntas difíceis de responder. Inclusive eu adquiri pouco tempo atrás de perguntas escatológicas difíceis de responder. Então é um grande estudioso dessa área de linguística, né? Tanto o Elias Soares, o Luiz Saião, tá certo? São grandes estudiosos. O Carlos Augusto Vailate, dessa área de linguística, né? De que vão profundo nessa análise sobre exegética. Inclusive o Carlos Augusto Vailate, eu acho que está participando agora da nova tradução da NVI, tá? Então são pessoas que de fato têm se empenhado na busca pelo entendimento da Sagrada Escritura e têm comunicado isso. Então a exegese nos fornece, né, estas ferramentas importantíssimas de compreensão do texto para correta aplicação. A exegese, ela extrai o sentido do texto através dessas ferramentas, né, de entendimento sobre as palavras, e a hermenêutica nos fornece ferramentas melhores de aplicação. Então tem regras gramaticais para o entendimento e aplicação daqueles textos, tá? Na página 24 ele fala um pouco mais sobre teologia exegética, voltada à ciência e à arte de interpretar as escrituras. Ele fala sobre o estudo das línguas da Bíblia, grego e hebraico, também trechos em aramaico, sobre arqueologia para entender contexto histórico maior, tá? Então você tem alguns elementos arqueológicos que contribuem no entendimento melhor acerca daquele texto. Introdução bíblica, que aí vai nos dar algum parecer sobre autoria, data, contexto em que aquele livro foi escrito, né? Hermenêutica bíblica, então vem aí ferramentas importantes de aplicação, de interpretação, e para alguns até a teologia bíblica, teologia exegética são essenciais à compreensão da Sagrada Escritura. Então a teologia bíblica certamente é o estudo próprio do texto sagrado,
subdividindo ele, estudando ele especificamente em cada uma das suas áreas, e a teologia exegética imergindo aí no estudo das palavras, ok? Na teologia sistemática, ele cita aqui Norman Geisler, tá? E fala aqui sobre a teologia sistemática e a sua tentativa de construir um corpo consistente e compreensível. Então ela vai aproveitar o material produzido pela teologia bíblica, pela teologia histórica, pela teologia exegética. Então o material que é produzido a partir do trabalho desses esforços, tá? O esforço do estudo da teologia bíblica, subdividindo o texto e analisando cada um de seus aspectos. O esforço do estudo, da análise da teologia exegética, indo até a compreensão das palavras. A teologia histórica, agregando informações que corroboram no entendimento maior, tá? Então, trazendo, por exemplo, contexto. Tudo isso fornecerá à teologia sistemática o elemento com o qual trabalhará e organizará um estudo lógico, tá? Então a teologia sistemática, o maior mérito dela é essa capacidade organizacional. Então você tem, ao longo de uma teologia bíblica, você segue o fluxo do texto. Então você vai falar em Gênesis, criação de todas as coisas. Só que olhando para o texto que fala de criação, no princípio criou Deus todas as coisas, né? Criou os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Você, quando chegar lá na frente do Evangelho de João, vai encontrar um texto que diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo que foi feito por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Ok? Então, você se depara com um texto que, se você seguir a lógica da Bíblia cronológica NVI, por exemplo, ela pega Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 e traz para o início. Por quê? Porque tudo que foi feito pelo Verbo. Então, o haja todas as coisas, né? Criou céus e terra, passou pelo Verbo. Porque por meio dele foi criado todas as coisas. Então você tem a situação na qual o fluxo do texto não vai te dar uma organização muito clara, muito fixa. Você vai simplesmente seguir o fluxo que foi dado ali a partir da construção textual que nos é fornecida, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, desde Gênesis a Apocalipse, ok? Então, a teologia bíblica vai estudar esse texto, vai subdividi-lo, vai analisá-lo, mas não vai ter tanta capacidade organizacional. A teologia exegética vai cavar profundo nas palavras, mas também não terá essa capacidade tão profunda de organização, de sistematização. Ela vai cavando e vai te fornecendo material. Você tem que saber o que fazer com ele, como lidar com ele. É como a construção de um prédio, né? Você tá lá, o terreno. Primeira coisa, vamos limpar o terreno. Aí depois de limpar, vamos cavar, chegar até o lugar onde a gente vai jogar a fundação. Aí vai todo o maquinário, limpar o terreno, começar a cavar, o material vai sendo retirado, tem que dar um destino para ele, tá certo? E aí você vai lançar os fundamentos, né? Vai lançar lá a fundação da edificação, as estruturas, o ferro, né? E vai começando a levantar até você colocar o primeiro piso, as colunas, a parede, próximo piso e assim vai, levantando a edificação até virar um prédio enorme, para depois, última fase, acabamento, fachada e tudo mais, né? Decoração e por aí vai. Mas tudo tem etapas, né? Então você tem dentro da teologia também essa questão dessas etapas. Uma teologia abordou certo aspecto, estudou o próprio texto. Outra teologia te levou a estudar as palavras. E agora essa teologia pega aquilo que foi produzido enquanto material, foi escavado, né, essas pérolas, essas preciosidades, e agora vai lapidar, vai organizar, vai dar um sentido lógico para que isso de fato produza um conhecimento organizado. Então a teologia sistemática vai dizer, olha, tudo que sabemos sobre Deus, né, sobre o Pai, então teontologia, tudo que sabemos sobre Cristo, cristologia, tudo que sabemos sobre o Espírito Santo, pneumatologia. E numa busca dessa de pneumatologia, ele vai lá desde o Espírito se mover sobre a face das águas, até que foram vistas línguas repartidas como que de fogo, pousando sobre cada um deles.
tá certo? A grande descida do Pentecostes, e até na frente os 7 Espíritos de Deus que estavam diante do trono. Você vê que numa matéria só, ele fez uma busca de Gênesis e Apocalipse, com o tema Espírito. Então você tem pneumatologia, ou paracletologia, fazendo uma busca sobre todo o conteúdo bíblico que foi fornecido. E sobre cada versículo desse, uma interpretação a partir de uma exegese aprofundada, ok? Uma exegese que buscou o sentido das palavras, uma hermenêutica que te ensinou a utilizar aquela palavra de forma correta, e é uma teologia sistemática que organizou tudo aquilo dentro de um tema de busca, um tema de estudo, sobre o Espírito, sobre Cristo, sobre o homem, sobre o pecado, sobre salvação, sobre igreja e por aí vai. Então você tem um importantíssimo trabalho de teologia sistemática. Aí você já teve aí, ó, obras de teologia do Antigo e do Novo Testamento. Você já teve comentário bíblico, porque o comentário bíblico ele vai fundir a teologia bíblica e exegética, ok? Dependendo da capacidade daquele comentarista, você vai agregar outras teologias, como teologia histórica, ele vai te dar, né, um parecer sobre o desenvolvimento daquilo ao longo da história, e por aí vai. Você tem, por exemplo, obras de teologia sistemática, aí, diversas obras de teologia sistemáticas, que são interessantes. Você precisa ter comparativamente teologia sistemática de diferentes teólogos, diferentes equipes de teólogos que trabalham a partir de uma perspectiva calvinista, arminiana, wesleyana, tá? Que vão te fornecer então análises diferenciadas sobre os mesmos estudos, que vão te dar argumentos, tá certo? Então vão te fornecer essas perspectivas diferenciadas. Então você já teve, ó, comentário bíblico, tá? Já teve teologia sistemática, já teve aí teologia do Antigo e do Novo Testamento. Você tem, por exemplo, comentário histórico-cultural da Bíblia também, importantíssimo. Comentário exegético da Bíblia. Então são obras que vão cada vez mais agregando informações, com as quais você, ao se debruçar para fazer o estudo de um determinado tema, você vai buscar esse tema nessas diferentes obras. Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia de Champlin, por exemplo. Você analisa ali aquele verbete que vai te dar diversas informações de cunho teológico, histórico, exegético, tá certo? Vão te dar diferentes perspectivas sobre aquele mesmo verbete. Dali você vai analisar os versículos que fundamentam aquele estudo, aquela análise. Você vai para uma análise exegética daqueles versículos. Você vai para uma análise sobre um comentarista dentro de uma teologia sistemática que dá uma perspectiva sobre determinada abordagem, mais arminiana, mais calvinista. Então você vai podendo fazer um estudo cada vez mais aprofundado e diversificado. Você vai tendo cada vez mais segurança acerca do que aquele texto está dizendo. E quando comunicar, você tem essa abrangência. Você traz um esclarecimento que não é limitado. Vocês com certeza já viram isso. Pessoas que vão pregar, ela primeiro te convida a fazer a leitura do texto bíblico. Você vai lá ler. Você vai ler lá 20 versículos. Né? Fez a leitura extensa, leu todos os versículos. Aí, uma vez que ela leu o último versículo e falou alguma coisa breve acerca da leitura que foi feita, ele vai reler aquilo durante a sua pregação. Aí ele vai citando, ele cita aquele versículo, aí fala uma coisa sobre ele, cita o outro versículo, ele vai relendo aquilo que já foi lido, em vez dele trazer um esclarecimento sobre o texto que está sendo compartilhado. O que aquele texto significa no meu contexto, tá certo? Qual é a paráfrase que você pode fazer sobre aquilo que foi lido? Né? Qual é a aplicação que você pode dar sobre aquela informação que foi fornecida? Então, essa falha, ela advém da falta de conteúdo teológico, no sentido de você expandir um pouco mais o entendimento, para que você tenha uma análise cada vez mais profunda e você possa entregar mais na mensagem, tá certo? Então, principalmente no momento da introdução da mensagem, que você faz a leitura, contextualiza a mensagem para os seus ouvintes e começa a fazer a aplicação dela, subdividindo talvez em alguns tópicos e caminhando para uma conclusão que arremate tudo aquilo que foi aberto desde a introdução,
fechando na conclusão e comunicando uma mensagem muito clara para as pessoas, para que as pessoas saibam exatamente o que elas aprenderam diante daquela pregação, ok? Então, quando você falta nisso aqui, falta teologia bíblica, falta exegese, falta teologia sistemática, você não tem muito a entregar. Então é onde você tem que ficar limitado a certos textos. Você faz uma leitura, depois você vai pregando, fazendo releitura, e no final das contas você comunica lá alguma informação que, se pelo menos for fiel à escritura, já está ótimo. Mas muitas das vezes a pessoa ela nem tem uma orientação muito clara, ela vai seguindo por diversos textos, ela não sabe a que conclusão ela quer chegar, e no final das contas ela escolhe lá o último texto que ela citou para falar alguma coisa a respeito, mas no final das contas as pessoas não sabem nem sobre o que ele pregou, porque ele pregou sobre diversos textos numa pregação só. Então você tem essas falhas que são decorrentes da falta do trabalho, do aperfeiçoamento melhor dentro desse âmbito do conhecimento, que analisa melhor e fornece mais subsídios, tá certo, para a comunicação eficaz da Sagrada Escritura. Teologia sistemática organiza as coisas, né? Como foi colocado aqui. A teologia histórica, ela abrange aquele escopo que a gente já abordou sobre a questão da teologia bíblica já tratada das narrativas históricas intra-escritura. Ela já dá conta disso, porque ela está analisando a escritura de ponta a outra. Então a teologia bíblica já dá conta daquelas narrativas históricas que estão dentro da Sagrada Escritura. A teologia histórica, ela parte dessas narrativas históricas, ela aproveita as narrativas históricas e expande o seu contexto, agregando outras informações. Para o Antigo Testamento, ela chama também Flávio Josefo, tá? Ela também interage com a história da antiguidade, falando sobre os impérios da antiguidade, sobre o Império Egípcio, o Império Babilônico, o Império Assírio, o Império Persa, tá certo? Sobre a condição histórica da época, costumes da época, ok? E aí apela para a arqueologia, trazendo elementos arqueológicos que comprovam muitas informações. Então você vai ter a teologia histórica se encarregando de abrir o leque, de ilustrar melhor o quadro. Como a pessoa vai pregar acerca de algo, ele traz uma ilustração importante que constrói um entendimento acerca daquele texto bíblico, contextualiza o texto bíblico dentro do quadro histórico, ok? Você tem, por exemplo, a situação de Paulo quando foi preso. E aí descobre que ele era cidadão romano. E a pessoa que interage com ele diz que comprou com alto preço. E ele diz que tem-na por nascimento. E quando tentam soltá-lo na calada da noite, ali, né, na escuridade, ele exige a presença de uma autoridade para que venha ali soltá-lo e fique evidente que ali foi um ato ilegal, tá certo? Que a sua prisão foi um ato ilegal, que não seguiu o rito, tá certo, da lei, conforme estipulado pela lei romana. Então, quando você olha para o contexto, você vê que houveram algumas cidades que, devido à aceitação da Pax Romana, e você vai falar sobre Pax Romana, receberam o privilégio dos seus cidadãos ser-lhes conferido o título de cidadãos de cidadania romana. O que isso beneficiava em relação ao contexto de época na qual Roma estava dominando todos aqueles territórios? Qual era a vantagem de ter cidadania romana? Ok? Então tudo isso vai corroborar quando você pega, a partir da teologia histórica, informações sobre o Império Romano, sua ascensão, sua política, a Pax Romana, o que Roma proporcionou em relação à construção de estradas, pacificação dos povos, a sua imposição, o seu domínio, posteriormente suas perseguições ao cristianismo. Então tudo isso vai corroborar na hora de você comunicar uma informação, seja num estudo, ok? Seja numa pregação, em qualquer momento que você precisar de informação, você tem como ilustrá-la, você tem como situá-la, você tem como esclarecê-la melhor, a partir desses dados que são fornecidos, tá? Teologia histórica, teologia prática. Eu vejo a teologia prática muito ligada à ética cristã e à ética pastoral. Porque a ética cristã me fala acerca dessa construção moral e ética, tá? Então a moral é uma construção mais histórica
ligada a determinado povo, e a ética, uma análise científica da moral, analisando dentre aqueles elementos da moralidade o que são alguns costumes específicos e o que são de fato valores transcendentais, valores que são aplicados a qualquer povo, por exemplo, respeito à vida, respeito aos idosos, tá certo? Cuidado dos enfermos, a sacralidade da família, o respeito ao cidadão, por exemplo, a pessoa que você talvez não tenha um laço familiar, mas que você convive com ela. Então, esse conceito, né, de urbanidade, de respeito de locais, a respeito de locais públicos. Então, você tem diversas normas de conduta que algumas delas são muito particulares de um povo. Por exemplo, certos costume aqui do Brasil, muitas pessoas se encontram, beijam uma face da outra. Só que isso é um costume daqui. Isso é até uma questão moral, você pode dizer assim. Dentro da nosso regramento moral, isso é aceitável, né? Que a pessoa encontrando outra, aproxime a face da outra, né? Então, essa prática, né? O que é inaceitável em outras culturas. Eu estava vendo, por exemplo, um vídeo sobre uma pessoa falando que em Moçambique isso é um absurdo. Isso é inaceitável. Isso daria muitas complicações. Então você tem um aspecto moral privado, muito particular daqui, onde isso é tolerado, tá certo? Talvez isso não seja nem bem visto por todas as pessoas, mas isso é meio que tolerado. Enquanto que em outro lugar isso é inaceitável, tá certo? Numa cultura árabe, por exemplo, um homem tocar, né, numa outra mulher, uma mulher que não seja a sua esposa, ou sua mãe, ou sua irmã, então isso é inaceitável para aquela cultura, isso é ofensivo. Então você tem aí, a partir dessa moralidade construída aqui, alguns aspectos que não são universais, que são muito particulares. A ética vai os analisar e vai ver aquilo que é de aplicação universal e aquilo que não é. Aquilo que, na verdade, é somente uma construção moral particular daquele povo, ok? Então temos aí a interação entre a moral, tá certo? Que é essa construção histórica desses valores particulares de um povo, e a ética, que é uma análise científica da moral, vendo aí dentro aquilo que foi construído, o que é universal, o que não é, tá? Então a ética cristã é a análise dessas moralidades construídas historicamente dentro dos povos a partir de uma perspectiva cristã. Então a perspectiva cristã vai dizer, por exemplo, que mesmo que a poligamia seja aceita em muitos povos, ela não é recomendada pela Sagrada Escritura, mesmo que no Antigo Testamento foi tolerada, no Novo Testamento ela vai sendo cada vez mais, vai sumindo, as pessoas de fato vão abandonando essa prática, e o Senhor Jesus Cristo deixa como referencial correto um homem e uma mulher. Monogamia e heterossexualidade. Esta é o padrão, esse é o padrão, né, deixado biblicamente e ratificado pelo Senhor Jesus Cristo. E depois nas cartas os apóstolos vão também ratificar esse mesmo conceito. Então você tem esta análise a partir de uma ética cristã, tá certo? Mesmo que a missão seja transcultural, existem limites daquilo que é aceitável e daquilo que deve ser corrigido dentro das culturas estrangeiras. Então eu não vou corrigir uma outra cultura a partir da perspectiva da minha cultura, da minha moral particular brasileira, dos meus costumes de brasileiro, tá certo? Mas eu vou analisá-lo e também serei analisado a partir de uma perspectiva da ética cristã. Então você tem a teologia prática em ação. Teologia prática é a aplicação da Sagrada Escritura à vida, tá certo? Então, que construindo um regramento para a vida, para o comportamento, tá? Então você tem uma teologia prática sendo muito bem aproveitada dentro da ética cristã e dentro da ética pastoral, ok? A ética pastoral, mais especificamente, né, uma ética que está ligada a este âmbito ministerial. E aí na página 31, ele está falando de noções de teologia bíblica, tá? Então ele começa aqui na página 31 falando de subdivisões como história, literatura e teologia, tá? A Bíblia reúne seus livros história, literatura e teologia, ok? Então tudo isso está incluído dentro do grande volume dos textos da Sagrada Escritura.
O núcleo dos estudos bíblicos, que pode abranger teologia bíblica e teologia exegética, concentra nos estudos dos aspectos literário, histórico e teológico. Ok. Então, você tem aqui, por exemplo, na página 32, ele sugere alguns estudos afim, ele cita Osborne, que é um dos grandes, né, estudiosos aí dessa área também de exegética. Inclusive o livro deles, A Espiral Hermenêutica, é fenomenal, extraordinário. E aí fala sobre o pano de fundo, né, que envolve uma análise geográfica, por exemplo, geografia bíblica. Geografia bíblica é fundamental para você situar as narrativas históricas. Sem geografia bíblica, você não situa no espaço os textos que estão te falando sobre vir vir de Gósen, tá certo? Que está no delta do Nilo, atravessar o Mar Vermelho, tá certo? Entrar na Península do Sinai, peregrinar até a sua extremidade sul, ter o encontro com Deus no Monte Sinai, retomar o processo de peregrinação, rumando até as planícies de Moabe, estacionar ali em Moabe, onde Moisés sobe o Monte Nebo e dali ele é levado por Deus, Deus o enterra. Desculpa se eu enganei o monte, acho que é o Monte Nebo mesmo. Ali passa a comando para Josué, atravessa o Jordão, aí você tem a situação de que o Jordão é um rio, a caída dele da Mar da Galileia até o Mar Morto, você descendo aí de 200 abaixo do mar até 400 abaixo do mar, o milagre de interromper o curso das águas, acumulando ao norte, secando ao sul, eles passando a terra seca, retomando o fluxo novamente, deparando-se com Jericó, agora as muralhas de Jericó, e aí você tem contribuições da geografia, da arqueologia, arqueologia que estudou esse sítio, né, de Jericó. Você tem aí diversas matérias afins que contribuirão num entendimento melhor, tá certo? Numa explanação melhor. Geografia, economia, política, sobre exército, né? Técnicas militares, por exemplo. A questão da economia, a presença da fundição de ferro em Israel, que demorou, foi um tanto tardio. Na verdade, acredita que Davi tenha trazido essa técnica que ele aprendeu com os filisteus e trouxe para Israel. Os filisteus já tinham essa técnica, que era um povo mais antigo, um povo que já veio de uma civilização que estava mais avançada nessas características, né, nesse aspecto. Então você tem todo esse plano de fundo que colabora no entendimento do texto da Sagrada Escritura. Aí ele parte aqui, ó, panorama da teologia do Antigo Testamento e as subdivisões, né, Pentateuco, históricos, proféticos, Pentateuco, históricos, poéticos e proféticos, tá? E panorama do Novo Testamento, você tem aí evangelhos sinóticos e um evangelho teológico, histórico, livro histórico, né, do Novo Testamento por excelência, epístolas, as de Paulo e as universais, tá? E a profecia, né, o Apocalipse. Então você tem essas subdivisões através das quais você faz uma análise textual da Sagrada Escritura. Ele cita aqui, para concluir a nossa aula já, uma introdução à teologia exegética. A gente já falou bastante acerca dela, mas é interessante falar um pouco da interação dela, a interação entre a teologia exegética e a hermenêutica. Eu recomendo para estudo da hermenêutica, hermenêutica fácil e descomplicada, de Esdras Costa Bento. Esse cara é fenomenal, tá? Então a obra dele também é muito boa, muito abrangente e ele procura ser bem detalhado, tá certo? Na análise que ele faz, ela vai fundo no texto, vai cavar o texto, mas uma vez que você cavou, vamos colocar essa ilustração aqui, você vai minerar, né? Você vai lá, você começa a cavar a terra em busca dos diamantes, em busca do ouro. Você vai cavar, pronto, você cavou, encontrou diversos elementos ali que são importantíssimos, né? Pronto, você extraiu isso. Uma vez que você extraiu e você depositou ali no sítio, o que você faz com isso agora? E aí você vai ter que ter outras habilidades para que você possa lapidar, porque o ouro vem da terra como uma pepita de ouro, toda suja, toda desgrenhada, feia, não brilha, é aquela coisa horrível. Então vem lá, o cara sabe que é ouro, né? Ele passa lá um mercúrio, tal, limpa ali, sabe que é ouro, só que o negócio tá feio.
Então você vai ter que saber de técnicas de fundição. Você vai ter que saber de técnicas, por exemplo, de mesclar outros metais nobres com aquele para ter uma liga, para você produzir uma aliança, uma outra joia, né? Ou você fazer lingotes de ouro e colocar lá, depositar no Banco Central, né? Então você tem algumas possibilidades a partir do momento que você extraiu aquilo da terra. Só que você precisa conhecer para você produzir isso. Senão será somente uma pepita de ouro. Você pode até ganhar um bom valor, mas você poderia ganhar muito mais, ok? Então essa situação que eu posso comparar entre a exegese e a hermenêutica. A exegese vai lá no profundo das palavras, dos termos, e te traz o significado. E a hermenêutica te fornece as ferramentas para a aplicação disso, para que você possa de fato entender aquilo a partir da exegese e aplicar dentro das regras fornecidas pela hermenêutica, tá? Então a hermenêutica, conforme eu já falei, toma de empréstimo o nome de Hermes, filho de Zeus, que era quem interpretava a fala dos deuses para os homens. Então você tem esse distanciamento, né, entre os deuses e os homens, e quem fazia essa ponte interpretativa era Hermes, que empresta seu nome a essa matéria chamada hermenêutica. E a interpretação que é feita é entre a Sagrada Escritura, lembrando que existe um abismo entre nós e eles. Qual é o abismo? O abismo temporal. Nós estamos aqui, né, no século XXI, estamos aqui nesse contexto da América, tá certo? Nessa sociedade na qual estamos, nesse mundo ocidental, e você tem textos produzidos por sociedades que viveram na antiguidade. Moisés, que viveu em 1445 a.C., um Abraão que recua a 2000 a.C., ok? Então você está falando sobre pessoas que estão dentro de contextos sociais muito afastados do seu. Então você precisa de algumas regras de leitura para que você não seja anacrônico, por exemplo. Tem muitas pessoas que são terrivelmente anacrônicas quando analisam personagens do Antigo Testamento, submetendo-os a um certo regramento que está presente na nossa cultura, mas que não estava naquela, ok? Então você olha para os textos do Antigo Testamento, você vê muita presença do sistema de escravidão ainda, concubinato, você vê presente alguns elementos que para nós hoje são abomináveis e que de fato nunca deveriam ter existido, mas existiam e estavam dentro de um determinado contexto e o personagem interage com eles, ok? Porque ele tem que ser lido dentro do seu contexto e a hermenêutica nos favorece isso. Somente para finalizar, ó, a hermenêutica e a exegese ajudam a superar o distanciamento temporal, contextual, cultural, linguístico e autorial, e também o natural, espiritual e moral. A teologia exegética visa esclarecer a passagem bíblica mediante análise da história, da literatura e da teologia. O núcleo de estudos é crucial à teologia cristã. Então aí temos aí, ele cita novamente o paradigma da teologia disciplinar, as matérias que são constituintes, tá? E fala um pouco sobre teologia sistemática, mas acredito que aqui já é o suficiente para que a gente possa entender a interação de todos esses campos do saber teológico, a importância deles e como eles favorecem o entendimento, tá certo? A compreensão e a aplicação das Sagradas Escrituras da forma correta, ok? A próxima aula, capítulo 5, acerca de supremacia da Trindade, algumas matérias que são desprivilegiadas dentro da teologia, de menor prestígio, né? E avançando até a teologia sistemática do mundo pós-moderno, ok? Muito obrigado.